Olá, povo amado de Deus, paz e bem. Este é o nosso encontro. O evangelho de hoje ensina na liturgia do 30º domingo do tempo comum. Que grande alegria para mim ter a sua companhia. E nesse momento, nós podemos mergulhar no mistério da palavra de Deus. Abra a sua Bíblia em Marcos capítulo 10, do versículo 46 até o versículo 52. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu de Jericó, junto com os seus discípulos e uma grande multidão. O filho de Timeu, Bartimeu, cego e mendigo, estava sentado à beira do caminho. Quando ouviu dizer que Jesus, o Nazareno, estava passando, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem piedade de mim. Então Jesus parou e disse: Chamai-o. Eles o chamaram e disseram: Coragem, levanta-te, Jesus te chama. O cego jogou o manto, deu um pulo e foi até Jesus. Então Jesus lhe perguntou: O que queres que eu te faça? O cego respondeu: Mestre, que eu veja. Jesus disse: Vai, a tua fé te curou. No mesmo instante, ele recuperou a vista e seguia Jesus pelo caminho. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Eu acredito que nós já conhecemos este texto bíblico, a cura do cego Bartimeu. Mas hoje eu convido você a ouvir a explicação deste relato de São Marcos como você nunca ouviu. Jesus está indo para Jerusalém. Jericó é uma cidade de passagem dos peregrinos que iam até Jerusalém. Então Jesus está a caminho de Jerusalém. E se a gente recordar um pouquinho os evangelhos dominicais já passados, a gente vai ver que Jesus, a caminho de Jerusalém, ele vai ensinando os discípulos. Jesus vai realizando pedagogicamente o discipulado daqueles que ele mesmo tinha escolhido. E vocês lembram que houve uma resistência na cabeça dos discípulos, uma relutância de entender, de querer aceitar os projetos de Jesus. Quando Jesus falou para Pedro, para os discípulos, que ele estava indo a Jerusalém, iria sofrer, iria ser perseguido, iria morrer, iria ressuscitar, Pedro disse: para com essa história, não fala sobre isso. E Jesus diz: afasta-te de mim, Satanás. Domingo passado, Tiago e João chegam para Jesus e dizem: Senhor, na tua glória a gente quer um ficar à tua direita e o outro à tua esquerda. E os outros ficaram chateados, zangados com Tiago e João, por quê? Porque eles também queriam. Jesus está falando que vai se sacrificar e os discípulos estão falando de quê? De glória, de esplendor, de privilégio, de aplauso, de reconhecimento. Eles ainda não tinham entrado no compasso de Jesus. E hoje, esse cego Bartimeu, alguém que estava à beira, estava marginalizado, tanto de forma social como até mesmo de forma religiosa. Aquele homem estava excluído, era um homem inútil,
Marginalizado quer dizer estar à margem. E ele escuta falar que Jesus está passando por ali. Ele era cego, ele não conseguia ver. Mas ele viu a movimentação. Jesus estava com os discípulos e com uma multidão. Então, não tinha como ele não perceber que alguma coisa estava acontecendo. Algo diferente estava acontecendo. E quando ele soube que era Jesus, ele não perdeu tempo. Ele não perdeu tempo. Meu povo, a minha primeira reflexão nesta reflexão dominical do Evangelho de hoje ensina é exatamente isto. Não deixe a oportunidade passar. Às vezes, a gente perde a oportunidade. Como assim, Frei? Você está precisando de uma graça. Você está precisando de uma bênção. Você está precisando de um milagre. Você está precisando de uma cura. E muitas vezes alguém te faz um convite para ir na missa, para ir no grupo de oração, para ir participar de um terço, para se envolver em um movimento de caridade. Alguém te chama para poder rezar, alguém te diz uma palavra, alguém te orienta, alguém te manda um vídeo, alguém te manda uma música, alguém te manda uma mensagem. E naquele momento você poderia aproveitar aquela luz que você recebeu para poder receber a cura que você precisa e você deixa passar a graça. Sabe, às vezes nós desperdiçamos a graça. E aquele homem não desperdiçou. Quando ele ouviu falar que era Jesus, o que ele podia fazer? Gritar. Certamente ele já tinha escutado falar que Jesus tinha curado muita gente. Ele disse, eu não vou perder a oportunidade não. Tem que ser hoje, é agora. E começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. E as pessoas diziam, olha, te cala, para com isso. Tá dando vexame. Larga de ser besta, rapaz, se cala, fica na tua. É quando você está rezando e alguém fica dizendo, tu é muito besta, tua vida está um sofrimento só e tu ainda fica rezando. Tá perdendo tempo, nada vai acontecer. Alguém que fica querendo te desmotivar, te desanimar. Tanto tempo tu reza e nada aconteceu. Mas o que ele fez? Ele continuou gritando. A oração dele foi perseverante. Será que a nossa oração é perseverante? Às vezes não. Às vezes a gente reza, Deus não dá, a gente fica chateadinho com Deus, pronto. Já não reza mais, não vai mais na igreja. Jesus fala, pedi e receberei. Mas ele não disse quando ia dar. E aí Jesus manda chamar aquele homem. Bonita a postura dele. Joga o manto. Joga o manto quer dizer o manto que ele recebia as moedas ali. Era quase que um instrumento de trabalho. As pessoas jogavam ali, ó, as moedas. Ele jogou o manto. Quero mais saber disso. Minha vida vai mudar. Deu um pulo. Olha a alegria daquele homem. E foi até Jesus. Jesus faz uma pergunta assim, como é que pode, né? Jesus pergunta, o que tu quer? As perguntas de Jesus no Evangelho são muito sugestivas para nós. Às vezes a gente pode pedir uma coisa essencial e a gente pede uma bobagem a Deus. A gente pode pedir algo muito bom e a gente pede coisas irrisórias. Às vezes até mesmo futilidades. E quando Jesus perguntou, ele disse, Senhor, que eu veja. Foi certinho. Senhor, que eu veja. E Jesus disse, a tua fé te curou. É admirável a fé daquele homem.
enquanto aqueles que estavam com Jesus parece que ainda estavam cegos, os discípulos estavam cegos. Lembra no caminho de Emaús, quando os discípulos estavam voltando e Jesus conversa com eles, eles estavam como que cegos, eles não perceberam que era Jesus. A cegueira espiritual, gente, eu acredito que é a pior de todas as cegueiras. Deus está falando, Deus está se mostrando, Deus está gritando para nós, Deus está dando os seus sinais e a gente está tão iludido com as coisas desse mundo, com as coisas dessa vida, com os prazeres dessa vida, com as ilusões dessa vida, que a gente não percebe. A minha mãe gosta muito quando eu era mais jovenzinho, quando eu começava um namoro, ela dizia, pronto, agora ficou encegueirado. O que é encegueirado? A pessoa fica cega. Cega para Deus, cega para a família, cega para os amigos, só enxerga aquilo que ela quer. Eu acredito que uma das piores cegueiras é a cegueira espiritual. E dessa cegueira, nós também precisamos de cura. O que é contemplar? O que é ter fé? Ter fé é olhar o mundo com os olhos daquilo que nos move, da nossa esperança, da nossa fé. Ter fé é eu acreditar. Eu não estou vendo, mas eu acredito. A fé é a certeza a respeito daquilo que não se vê. Eu não vi, mas eu acredito. Contemplar é exatamente isso, olhar o mundo com os olhos da fé. Contemplar é olhar o mundo com os olhos da fé. E às vezes a gente não quer olhar a vida, o mundo, os acontecimentos com os olhos da fé. Por isso que a gente é cego também. Peçamos a Deus para curar as nossas cegueiras. Peçamos essa graça a Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que Deus Todo-Poderoso vos abençoe, Ele que é Pai, Filho, Espírito Santo, Deus do céu, paz e bem.